Reverendo João, desde sexta-feira, tem sido o preletor da nossa 5ª conferência missionária. É um grande amigo. O reverendo João tem atuado como missionário e somos parceiros apoiando o trabalho que ele tem feito na Itália, no Nepal, na Nova Zelândia. Aqui no Brasil, João, eu vim com a minha camiseta nepalesa por sua causa, ó. Tá vendo? Tá chique. Nepalês casta alta. Nepalês casta alta. Depois você explica para o pessoal o que é isso, tá joia? Meus irmãos, é uma alegria para a gente receber o reverendo João, que o Senhor fale através de você, meu irmão, que possamos ver a Cristo e a nossa missão. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Amém? Nós estamos trabalhando sobre o tema do discipulado, e antes eu quero apenas falar um pouco rapidamente do trabalho na Itália, nós estamos desenvolvendo um projeto de plantação também na Itália, além do projeto de plantação na Nova Zelândia, no Nepal. Também desenvolvemos um projeto de plantação na Itália, e ontem eu tive o privilégio de conhecer o reverendo Daniel Bovo, e ele está também se preparando para ir para a Itália pela PMT para plantar uma igreja em Brescia. E nós temos trabalhado lá com um projeto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Igreja de Pinheiros tem o alvo de plantar ao redor de 40 igrejas presbiterianas na Itália. E eles já começaram o trabalho lá em 2020, e o pastor Arival pediu que eu coordenasse o treinamento dos plantadores italianos, que nós implantássemos o mesmo modelo de treinamento que ocupamos no Nepal também na Itália. Então, nós estamos trabalhando ali, naquele país, A Itália é um país que muitos a têm como um católico, mas, na verdade, a Itália ela é um país, ele é um país ateísta, O ateísmo tem crescido fortemente naquele país. O catolicismo está em declínio, Na verdade, as pessoas mais idosas são católicos, enquanto que os italianos, os adolescentes, os jovens, meia-idade, famílias de meia-idade, eles já são ateístas, ateus. O ateísmo vem, primeiro, porque o marxismo social, político, domina a Itália há 70 anos. E, por causa disso, o ensino ateísta tem dominado as escolas do país, E também porque existe muita revolta de jovens, pessoas de meia-idade com a Igreja Católica por causa dos casos de pedofilia. Sempre tem alguém na família que viveu, ou um parente, ou um amigo, e isso tem causado revolta também. Então, nós estamos trabalhando lá. No momento, nós estamos plantando uma igreja aqui na Toscana, em Pistoia. Também, nós também estamos com um trabalho aqui em Roma, um culto aqui em Roma, e outro aqui na Ligúria, numa cidade chamada La Spezia. E também vamos começar um agora em Florença, aqui na Toscana também. Esse é um grupo da igreja lá. Essa igreja nasceu no meio da pandemia, mas mesmo em meio à pandemia, Deus tem abençoado. Muitos italianos estão se convertendo a Cristo, A igreja está crescendo pela graça de Deus. Esse é o culto lá em Pistoia, e aqui é o culto em La Spezia, lá na Ligúria. Esse é o culto em Roma. Nós estamos usando esse templo da igreja presbiteriana escocesa, uma igreja que morreu, porque era uma igreja étnica, só para atender os escoceses que trabalhavam em Roma, e eles se aposentaram, morreram, e a igreja também morreu, e nós estamos alugando. É um templo belíssimo no centro de Roma, perto do Coliseu, daquela região ali,
e nós estamos alugando e precisamos de um plantador para colocar em Roma. Temos orado por isso, né? Esse é o Mateu, é uma história interessante, o testemunho do Mateu. O Samuele Baroncelli, que é o plantador, lá em Pistoia, ele estava evangelizando na praça, ali com a igreja, e sempre a igreja é hostilizada, xingada, né, pelos que passam. E aí, esse rapaz, o Mateu, ele estava lá e ele havia mandado tatuar nos seus pulsos, né, God, e do outro lado, less, né, Godless. Em inglês, né, em português, isso significa, né, sem Deus, ou não há Deus, a ideia do ateísmo. Ele era ateu declarado, mas ele era um drogado irrecuperável, segundo a medicina. Ele já havia usado tanto crack, heroína, cocaína, que até a capacidade cognitiva dele tinha sido afetada definitivamente, né? E ele trouxe muitos problemas à sua família por causa do uso das drogas, e o Mateu estava lá, escutando e afrontando enquanto se pregava, porque ele ficava mostrando as tatuagens Godless, né, sem Deus, mas ele ficou por ali. E no final, o Mateu, ele se aproximou, né, e falou assim, olha, me fala mais desse Deus. E aí o Samuele pregou para ele, e ele foi quebrantado pelo Espírito Santo, e ele recebeu Cristo como Senhor. E naquele momento que ele orou, ali nós oramos com ele, ele foi imediatamente e milagrosamente liberto das drogas. Nunca mais ele colocou 1 grama de droga no corpo dele. E ele tem absoluto nojo pela droga hoje. Deus o libertou naquele exato momento, e a capacidade cognitiva dele foi restaurada milagrosamente naquele momento também. Hoje o Mateu aprende numa velocidade, numa capacidade que nos assusta. Eu tenho discipulado ele, ensinado a parte da doutrina reformada para ele, aprofundando o conhecimento. E o Mateu tem saído para evangelizar, e um dia eu perguntei, Mateu, você foi evangelizar o teu amigo drogado, quando você vai, não é perigoso você ir sozinho, se expor? O cara pode te oferecer droga. Ele falou, pastor, eu estava evangelizando o cara, e quando eu cheguei, tinha 2 carreirinhas de cocaína em cima da mesa, onde nós íamos conversar, e ele falou para mim, uma para mim e uma para você. E ele falou, pastor, a única coisa que eu sinto por aquilo é nojo. E ele cheirou as 2 carreiras lá, e eu preguei para ele e fui embora. Mas o Mateu tem evangelizado muitas pessoas, e muitos têm recebido a Cristo também, ele tem vindo à fé, essas pessoas têm vindo à fé em Cristo também, e nós estamos acompanhando, e alguns que o Mateu evangelizou também já estão evangelizando outros, e Deus tem abençoado. Em maio foram batizados 15, e em junho foram batizados 17, para a glória de Deus. Deus tem convertido o coração dos italianos. E o Mateu tinha um problema, que agora ele é crente, ele é um servo de Cristo, ele estava com aquelas tatuagens, Godless, né? E aí sempre ele estava botando a mão sobre o less, então ele ficava sempre assim na igreja, né? Aí um dia a gente olhou a mão do Mateu, ele com as mãos livres, nós olhamos, ele foi lá no tatuador e falou assim, bota um B aqui antes do less, né? Aí ficou God bless, então agora a tatuagem foi redimida, né, também, então que bênção, né? Então, glória a Deus por tudo que ele está fazendo na Itália. As lutas são grandes, né? Aí está a tatuagem redimida, né? Tá vendo? Ó, less. Aí o B ainda está precisando dar uns retoques aqui para ele ficar mais forte, né? Mas já está redimida a tatuagem para a glória do Senhor, né? Então a gente tem acompanhado, irmãos, o Mateu já é um reformado, alguém
de teologia reformada consistente, para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá, então, vamos voltar ao nosso tema do discipulado. Se você puder voltar ao slide da palestra, por favor. Nós temos trabalhado o conceito de que o discipulado, ele não é uma curta etapa da vida cristã, mas ele é um processo que dura a vida inteira, né? Nós somos discípulos de Cristo, feitos discípulos de Cristo desde do nosso nascimento, vamos dizer assim. Se nascemos em uma família da aliança, já nascemos dentro de um contexto do discipulado, onde vamos ser discipulados pelos nossos pais. Eu não tenho tempo, eu tenho que cortar e saltar muitas coisas, mas uma coisa fascinante é estudar sobre o discipulado dentro da família da aliança. Isso é fantástico, mas infelizmente o tempo não nos permite, né, fazer isso, mas quem sabe em uma outra oportunidade falarmos sobre esse assunto tão importante, né? E eu tenho mostrado que, então, seja por uma conversão aguda, radical, ou por alguém que nasce dentro da família da aliança, o discipulado começa ali e ele vai até o fim da nossa vida. Ela é uma tarefa que não se termina nessa presente vida, que é a tarefa de Cristo ser esculpido em nós, de sermos cada vez menos parecidos conosco mesmos e mais parecidos com o Senhor Jesus. Essa tarefa durará a vida toda. E ainda restarão aspectos que serão necessários e vão ser aprimorados no dia da glorificação. Então, essa é a visão bíblica do discipulado. E todos nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos de alguém mais maduro que nós para caminhar conosco, para nos exortar, para nos motivar, estimular, ensinar, para corrigir o foco quando necessário. E sempre haverá alguém mais maduro do que eu para me ajudar. Essa dinâmica do corpo, ela é real. E também sempre haverá alguém menos maduro do que eu, com quem eu também posso caminhar e ajudar essa pessoa a avançar no alvo de alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo, nosso Redentor. Essa é a missão que Cristo entregou a nós. Esse é o trabalho da obra missionária. Qualquer ação missionária precisa atingir esse alvo. Seja o que for, todo trabalho precisa focar nisso. E se não atingir esse alvo, a obra proposta falhou. E quanto mais, eu disse no primeiro dia, quanto mais Cristo for formado em nós, quanto mais nós nos parecermos com o Senhor Jesus, mais glórias haverá ao nome de Deus, o nosso Pai. Ele será glorificado em uma família que os filhos se parecem com o irmão mais velho. E nisso nós glorificaremos ao Senhor. Por isso que o discipulado é necessário. Se você quer continuar crescendo, você precisa de alguém que discipule você. E nunca nós estaremos isentos dessa necessidade, de que alguém caminhe conosco. A queda ainda tem seus efeitos em nós. E nós não somos, por mais que atinjamos maturidade, nós nunca poderemos andar sozinhos. Aqueles que andam sozinhos estancam no seu crescimento. E a necessidade, então, de nós termos esse trabalho de caminhando com o outro, motivando, ensinando, exortando. E eu tenho trabalhado, então, que esse discipulado, que é visto nas Escrituras como um processo, ele tem
4 etapas, e é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. As etapas do processo do discipulado, ok? Quando nós, como teólogos, estudamos as Escrituras, nós sempre estamos buscando, como pesquisadores, padrões, né? Padrões indicam leis, né? E ao estudar as Escrituras na perspectiva ou buscando informações a respeito da teologia bíblica do discipulado, abordando exegeticamente textos, eu vi um padrão em todos esses textos que tratam a respeito do discipulado. E o padrão é mostrar sempre essas etapas do processo do discipulado. Então, nós temos 4 etapas do processo do discipulado, né, bíblico. A primeira etapa se chama evangelismo, né? Nós compartilhamos a fé, e isso aqui envolve tanto os filhos da aliança, quanto aqueles que não conhecem a Cristo, porque estão vivendo fora da família da aliança. Todos os nossos filhos precisam ser evangelizados. Os nossos filhos precisam de ouvir as boas novas do Evangelho. E nós precisamos compartilhar dentro e fora. Essa é a primeira etapa. O discipulado começa com o evangelismo. Sempre nós estamos separando evangelismo de discipulado, como se fossem 2 coisas distintas, mas não é. Nas Escrituras, o evangelismo é a primeira etapa do processo do discipulado. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos entender que até mesmo os nossos filhos precisam conhecer a história do Redentor. Eles precisam conhecer que eles são pecadores, que eles precisam de Cristo, que eles precisam de se entregar a esse Redentor e confiar única e exclusivamente nele. É necessário. Então, a primeira etapa do discipulado, do processo do discipulado, é evangelismo. Eu não tenho tempo para tratar, normalmente, quando eu trabalho esse assunto, aqui nessa coluna evangelismo, nós vamos subir vários subtemas que nós vamos tratar a respeito do evangelismo, e até mesmo indo à prática também dentro desse ponto, mas eu estou saltando isso também. Eu vou apenas mostrar bases bíblicas do que eu estou falando. A segunda etapa do processo do discipulado se chama integração. Aqueles que vêm a Cristo, aqueles que são entregues a Cristo, eles precisam ser integrados à igreja. E integrar a igreja, normalmente, na nossa cabeça, soa como ajudá-los a frequentar a igreja, né? É muito isso, né? Nossa preocupação, muitas vezes, é que aquele discípulo frequente a igreja. E se existe até mesmo aquela questão, se ele não vir no culto, nós vamos ligar para ele. Ok, isso é bom. Mas eu gostaria de dizer que nessa etapa, onde nós trabalhamos isso dentro do discipulado, nosso trabalho com um discípulo menos maduro que nós, não é apenas cobrar dele que ele frequente a igreja, é ensiná-lo a ser igreja, a viver como igreja, porque igreja não é um lugar aonde nós vamos, igreja é o que nós somos. Portanto, nós precisamos ensinar esses discípulos a viverem como igreja. Precisamos romper com essa tradição católica de que igreja é um lugar onde nós vamos. Igreja é o que nós somos. E nós, como discípulos, membros dessa igreja, desse corpo de Cristo, nós precisamos assumir compromissos com a igreja. E nós precisamos servir
crescer, trabalhar e viver tudo que é possível viver e deve ser vivido dentro da igreja. Então, nós precisamos romper com esse conceito de ir e na integração trazer esse discípulo para ser a igreja, parte da igreja e viver como membro desta igreja, que ela se reúne sim no dia do Senhor para adorar, mas ela tem uma função no mundo durante a semana e esse discípulo precisa entender sobre essa responsabilidade. Ele precisa ser integrado dentro desta visão. Terceira etapa do processo do discipulado é o ensino doutrinário profundo, bíblico, doutrinário profundo. Todos os textos também apresentam esta terceira etapa. E eu aqui, irmãos, se eu tivesse o tempo necessário, eu iria gastar muito nessa terceira etapa, porque, ao meu entender, olhando para as Escrituras, isso aqui é o coração do discipulado. O ensino doutrinário, bíblico doutrinário profundo é o coração do discipulado. É aqui que o discipulado se estabelece ou cai. Mas aqui é o ponto que nós precisamos trabalhar duramente para que o discipulado avance, para que nós formemos discípulos sólidos, que amem o Senhor e que sirvam o Senhor Jesus de todo o seu coração. É incrível ver como Jesus e os apóstolos, eles deram ênfase na questão do discipulado, nessa etapa do ensino doutrinário profundo. Eu vou voltar a tocar um pouco mais nisso daqui para frente. E a quarta etapa é reprodução. Nós somos feitos discípulos, somos enviados como discípulos a uma missão, aos nossos contatos, aos nossos relacionamentos, ao mundo somos enviados, e nós precisamos reproduzir tudo que foi investido, trazido a nós fomos capacitados, recebemos isso para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para que a nossa vida glorifique a Deus, mas nós recebemos isso e nós, ao recebermos, fomos também enviados a levar isso adiante e abençoar outras pessoas. Nós não recebemos tudo isso anteriormente para nos tornarmos espiritualmente obesos e vivermos na ociosidade. Nós fomos e recebemos todo aquele investimento para que nós fôssemos discípulos em missão, missionários, se você assim quiser dizer. A palavra missionário, ela não é bíblica, ela é uma convenção humana, né? Então, nós somos discípulos em missão, e como discípulo nós somos então enviados aonde o Senhor nos colocou. E o que é interessante, irmãos, Deus, em meio a esses discípulos enviados aonde eles foram colocados, Deus irá pinçar um ou outro e vai enviá-los a um contexto transcultural. Mas Deus se alegrará em fazer isso com discípulos que já estão cumprindo a missão aonde eles foram inseridos. Porque às vezes muitos aparecem, né? Eu já fui relator de comissão de exame de candidatos no presbitério, muitos anos aqui no Brasil, e sempre apareciam uns candidatos lá e diziam assim, olha, eu quero ir para a obra, para o trabalho, quero ser missionário. E eu falei, ótimo, né? E aí você começa a fazer algumas perguntas de diagnóstico sobre a atuação desse discípulo no meio onde ele está inserido. E você vê que ele não está fazendo nada ali, ele não está cumprindo nada ali, mas de repente, do nada, ele tem um chamado, né? Quase sempre, quando nós apoiamos e aprovamos isso, nós vamos errar. Nós vamos produzir um líder que vai trazer problemas para a igreja. Não estou dizendo sempre, mas quase sempre vai acontecer isso.
Ao passo que quando nós pinçamos, o Senhor, através da igreja, pinça aqueles que já estão vivendo como discípulos missionais, ou seja, eles já deram certo ali como discípulos missionais, e eles poderão dar certo em qualquer outro lugar do mundo, porque eles já vivem a missão, eles já reproduzem dentro desse trabalho que está sendo feito, e ele vai apenas ser mudado de endereço. Porque a missão não tem a ver com um endereço diferente, tem a ver com o que você faz. Se você faz aqui, você fará lá. Se você não faz aqui, por que eu iria acreditar que você vai fazer lá? Você entende? É muito subjetivo, é um conceito muito místico de chamado. Quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, o Espírito Santo fala com a igreja e pede para pinçar 2 ali. Mas os caras já haviam provado, entendeu? Os caras já tinham frutificado. E o que aconteceu depois não é novidade. O resultado que nós tivemos com aqueles 2 discípulos que foram pinçados do meio da igreja de Antioquia e enviados a outras culturas. Eles já tinham mostrado os dons deles, o serviço deles no trabalho missional ali onde eles estavam. Então, Deus sempre levantará homens e mulheres que já estão trabalhando, e queramos que Deus, do meio dessa igreja, pince alguns discípulos que estão trabalhando, fazendo discípulos, para irem cumprir essa missão em outro lugar. Eu estava conversando com o reverendo Ronaldo Lidório, e ele me disse, compartilhava comigo de uma pesquisa realizada, acho que por ele, dentro da AMTB, e ele disse que eles fizeram um levantamento de quantos missionários transculturais brasileiros estão trabalhando hoje, nos campos, né? E ele disse que de todas as denominações evangélicas brasileiras, nós temos hoje 15 mil missionários transculturais trabalhando em outros países. Aí eu pergunto, se nós somos 30 milhões de evangélicos no Brasil, não estou dizendo que somos, eu estou dizendo se somos, vamos supor que esse número esteja correto. 15 mil missionários significam quantos por cento desses 30 milhões? Quem é bom de matemática aí? É 0,05, alguma coisa assim, não é verdade? Você já pensou se a missão fosse só desses caras aí? O que seria da igreja? Você já pensou se missionários fossem só eles? E esses 29.985.000 crentes, eles seriam só crentes, com a função de cultuar, atender uma igreja uma vez por semana? Você acha que a igreja iria progredir se esse trabalho, se missão, fosse algo relacionado só a esses 15 mil brasileiros que saíram? Então, o que nós estamos trabalhando é a obra missionária é nossa, é de cada discípulo. E alguém já disse que se você não é um missionário ou um discípulo missional, então você é um campo missionário. Você precisa ser evangelizado, você precisa ser, ou no mínimo, aprimorado nos seus conhecimentos e avançar no crescimento do discipulado, deixando de ser apenas um crente e se tornando um discípulo de Cristo, ok? Então vamos ver um pouco da base bíblica dessas etapas. Vamos começar pelo texto que nós estamos trabalhando, que é o texto da Grande Comissão. Eu juntei aqui o texto de Marcos e Mateus, tá? Marcos 16 e Mateus 28, né? Se nós pudéssemos fazer um trabalho de sinótico aí nesses 2 textos, sobrepô-los, né? Aqui nós temos as 4 etapas do processo do discipulado. Vamos ver essas etapas em cada um desses pontos. Primeiro, olha o evangelismo. Disse-lhes, vão pelo mundo
pregue um evangelho a quê? A todas as pessoas, né? Então, aqui nós temos a primeira etapa. Na grande comissão, nós temos a primeira etapa do processo do discipulado, certo? Segundo, integração, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o conceito teológico de batismo dentro do pacto? O maior e mais forte conceito teológico de batismo dentro do pacto é iniciação. Ninguém é membro do pacto se antes não for o quê? Iniciado no pacto com o batismo. Aqui o Senhor Jesus condensa todo o conceito de iniciação ou de integração na palavra batismo, né? Nós temos duas igrejas no Novo Testamento, né? A igreja invisível e a igreja visível. E nós também temos dois batismos para que discípulos sejam inseridos como membros dessas duas igrejas. Para a igreja invisível, o batismo que inicia-nos como membro, que nos integra a ela, é o batismo com o Espírito Santo. E na igreja visível, o batismo também que nos inicia como membros dela é o batismo com água. Então, o conceito de batismo dentro da teologia do pacto é sempre de integração, de inicialização. E isso é em todas as áreas, todos os pontos da teologia de batismo, sempre batismo será visto como integração, como iniciação. O sacerdote não poderia se tornar sacerdote sem antes passar por 3 batismos: água, sangue e óleo. O rei também era necessário que fosse batizado numa cerimônia onde o azeite era derramado sobre a cabeça dele, e assim por diante. Todas as funções e ações oficiais da igreja pressupõem um batismo de iniciação. Então, o conceito de batismo aqui, quando Jesus fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o conceito mínimo do que é a integração de novos discípulos na igreja. O terceiro, olha aqui, Jesus trazendo também, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Uau, isso aqui é muito, gente. Jesus trabalhou 3 anos com ensino doutrinário profundo aos seus discípulos durante aquela caminhada. Jesus, como eu disse ontem, é o maior teólogo das Escrituras. Ele destilou doutrina em todos os seus ensinos. Aquele discurso de muitos evangélicos que dizem: eu quero Jesus, porque Jesus nunca se preocupou com doutrinas, Jesus nunca ensinou doutrina. Esse Jesus não é o Jesus dos evangelhos. Você está lendo esse Jesus, talvez, no gibi da Mônica, do Cebolinha, mas na Bíblia não é, porque se teve alguém que investiu no ensino doutrinário, teológico dos discípulos dele, foi o Senhor Jesus. Estima-se, fazendo umas contas, que Jesus investiu 8.000 horas de ensino formal com aqueles discípulos. 8.000 horas. Sabe o que é suficiente? Para que 8.000 horas são suficientes no mundo acadêmico? Em muitas áreas dá para fazer um bacharel, um mestrado e um doutorado com 8.000 horas. E Jesus fez isso com aqueles discípulos. Sabe o resultado? Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 13. O resultado do ensino doutrinário do Senhor Jesus na vida daqueles discípulos. Veja aí, veja o que acontece quando discípulos são ensinados de forma profunda. Lá estavam João e Pedro perante o Sinédrio. O que era o Sinédrio?
era o Senado judaico composto por doutores da lei, homens versados nas escrituras sagradas, homens capazes e profundos conhecedores das escrituras. E lá estavam eles, debatendo com 2 discípulos de Jesus. E aí chega um momento, né, ali no versículo 13, né, diz assim, eles então naquele debate, eles param, e eles olham um para o outro, e aí meio que assustados, eles indagam entre eles, né, mas como que esses caras aqui estão debatendo teologia conosco a esta profundidade? E então, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, e esse é o uau deles, por isso eles estão assustados. Como que esses 2 pescadores iletrados e incultos, você sabe o que é alguém iletrado e inculto? Você entende isso? Os caras estão falando, esses caras são semi-analfabetos. E como sendo eles semi-analfabetos, eles estão debatendo, fazendo apologia da fé deles conosco. Como que é isso? Né? Eles se admiram, eles estão admirados da capacidade apologética, teológica desses 2 homens iletrados e incultos. Aí nós temos uma vírgula, né? Nós temos aqui um ponto e vírgula. Isso aqui é fantástico agora, irmãos. E reconheceram que haviam estado com Jesus. Eu imagino que Jesus estava lá no céu fazendo assim. Uau! Que glória ao meu nome esses meus discípulos estão trazendo. Eles aprenderam. Eles têm uma fé consistente, sólida. Eles são teólogos que me amam e que amam a minha obra. Uau, eu penso que Jesus está muito honrado. Jesus está lá no céu assim, feliz, porque aqueles 2 homens iletrados, incultos, não estavam envergonhando ele, gaguejando, sendo incapazes de defender a fé. E esse mesmo pescador iletrado, inculto, ele vai dizer na sua carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz, antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, estando sempre preparados a responder a todos quanto vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a palavra razão ali é apologia, da onde vem a apologética. Eles eram capazes de fazer a defesa, a pregação da fé deles, sustentada em cima de doutrinas bíblicas. Eles aprenderam isso com quem? Com Jesus. Jesus nunca perdeu tempo com ensinos vazios e superficiais, morais, apenas por moral. Jesus sempre ensinou que nós iríamos amar a Deus e temê-lo à medida que nós conhecêssemos Deus nas Escrituras, as suas doutrinas reveladas, e nós seríamos discípulos sólidos e consistentes. E qual que é a falha do discipulado na igreja moderna? É porque justamente a igreja não tem trazido o ensino doutrinário profundo. Estamos sempre dando leite às ovelhas, aos discípulos. Leite, leite. E como diz o autor aos Hebreus, uma igreja já na Bíblia cometeu esse erro. E ele, escrevendo uma carta aos discípulos em Roma, aos judeus, ele diz assim: decorrido o tempo que vocês estão na caminhada, quando vocês deveriam ser mestres das Escrituras, vocês ainda são crianças, carentes de leite, e não capazes de se alimentarem com alimento sólido. Quando ele diz decorrido o tempo,
Se nós pegarmos quando foi fundada a igreja em Roma, e os estudiosos creem que ela foi fundada no ano 33, com cristãos, discípulos convertidos no Pentecoste, e essa carta aos Hebreus está sendo escrita no ano 64, possivelmente, nós temos 31 anos de caminhada desses discípulos, e o autor está dizendo, nestes 31 anos vocês estão só bebendo leite, por isso vocês são o que são, raquíticos na fé. Vocês já deviam ser mestres das Escrituras. Todos nós deveríamos sermos teólogos, para honrar a Cristo, ter uma fé sólida e podermos cumprir a missão, sem diluir o Evangelho. Esse é o alvo. Então aqui nós temos o coração do discipulado, o ensino profundo. Nós temos também aqui a reprodução. De novo, nós voltamos lá e recebemos a ordem. Para irmos também. Aqueles que são feitos para serem também o quê? Enviados. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Que vocês vão e vocês deem o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça. Então aqui estão, né? Aí nós vamos para Atos 11, o texto que nós acabamos de ler, e depois Atos 13. Por tempo eu vou correr. Olha o evangelismo nesse texto. Os que tinham sido dispersos anunciando apenas aos judeus, alguns deles foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Evangelismo isso? É evangelismo. Integração. As notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram a Barnabé a Antioquia. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor. Foi um membro do colegiado apostólico lá fazer o quê? Integrá-los. Integrar gentios à igreja, abraçá-lo, dizer, olha, sejam bem-vindos, vocês são parte da igreja, eu estou aqui em nome do colegiado apostólico de Jerusalém, para dizer que a igreja de judeus abraça gentios e recebe vocês, integramos vocês, nós estamos felizes com a salvação de vocês, nós estamos felizes que a igreja está se tornando multinacional, multicultural, e bem-vindos, e abraçou todos eles, porque ele era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, e ele entendia que a igreja, os discípulos mais velhos devem abraçar e integrar os novos discípulos na caminhada. Então, integração. Ensino doutrinário. Então, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, né, e achou Saulo, nós achamos outro aqui também, né? E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, dia após dia, 365 dias do ano. Não era uma vez por semana, tá, irmãos? O ano inteiro, essa expressão no grego significa todos os dias, sem exceção do ano. 365 dias do ano, se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. O resultado do ensino doutrinário profundo é que vidas são impactadas, doutrinas, quando ensinadas de forma bíblica, fiel, elas são transformadoras, são impactadoras na vida dos discípulos. E os discípulos que anteriormente ali foram chamados de apenas aqueles que creram, agora, depois de um ano de ensino doutrinário profundo, a consequência é que a sociedade olha para eles e vê Cristo na vida daqueles discípulos. A sociedade, o ensino profundo doutrinário de Paulo e Barnabé impactou tanto a vida daqueles discípulos em Antioquia, que a sociedade, homens ímpios, olhavam para eles e viam neles quem? Paulo e Barnabé?
Não, eles viam neles Cristo. Cristo sendo esculpido, formado, e a sociedade vai dizer então, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui é uma redundância, discípulos e cristãos aqui é uma redundância, né? Eles já eram, mas é a ênfase nessa questão, né? Por serem discípulos, era porque eles já se pareciam com Cristo, né? E eles também são chamados de cristãos. E quem chamou-os de cristãos? Não foi a igreja, foi em Antioquia, na cidade de Antioquia, ao observarem a vida daqueles que seguiam a Cristo, depois de serem ensinados doutrinariamente, eles então vão ver Cristo mais nitidamente na vida de cada um deles. Glórias ao Senhor, que bênção, né? De novo, o ensino doutrinário é o coração do discipulado. E o que o Barnabé e o Paulo estão fazendo aqui? Exatamente o que Cristo fez. Eles estão levando ao pé da letra o modelo, o processo de discipulado de Cristo na vida deles. E aqui nós temos então os apóstolos fazendo do ensino doutrinário o coração do discipulado novamente. Reprodução. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles já eram servos na igreja. Eles já reproduziam, faziam discípulos em Antioquia, mas também são pinçados para fazerem isso em outras culturas também. Eu teria mais um texto, mas eu não tenho tempo. O tempo já está esgotando e eu vou parar por aqui. Mas se você ler Atos 19, de 1 a 10, você vai ver que essas 4 etapas ocorrem novamente aqui. E elas estão claras, vivas, dentro desse texto. E de outros também, que eu não tenho tempo. Mas aí, irmãos, eu só quero voltar aqui, então, e dizer o seguinte, eu concluo com isso. Se nós temos o discipulado como um processo que tem essas 4 etapas, olha que riqueza, preste atenção nesse detalhe. Cada um aqui recebeu dons diferentes, ok? E os teus dons, eles se encaixam em uma destas etapas do processo do discipulado. Discipulado não tem a ver apenas com evangelizar. Em cada uma dessas etapas, o Espírito Santo concedeu dons, Jesus concedeu dons aos seus discípulos. E alguns vão trabalhar maiormente no evangelismo, foram capacitados para isso. Todos devemos evangelizar, é universal o mandamento, mas alguns receberam dons que habilitam eles a lidarem mais com essa questão. Outros receberam dons para trabalharem na integração e vão trabalhar nesta segunda etapa. Outros receberam dons relacionados à palavra e vão trabalhar no ensino desses discípulos, com dons que apontam para o dom de ensino, o dom de profeta, e assim por diante, eles poderão trabalhar nessa etapa. E outros que receberam dons relacionados à liderança, a motivar, a guiar, a estimular, a fazer com que as pessoas avancem, vão trabalhar dentro dessa 4ª etapa, que é reprodução. Então, todos nós podemos cumprir a missão. A missão é mais ampla do que nós imaginávamos. A missão é isso aí, e você pode servir a igreja, o corpo de Cristo, com os dons que o Senhor te deu em uma destas etapas, e assim trazer edificação para a igreja, satisfação para o teu coração,
Porque nenhum discípulo que está sentado, esquentando o banco, e no caso aqui cadeiras, todos os domingos, como um frequentador de cultos, apenas desfrutará da vida abundante que Jesus prometeu. A vida abundante é para quem está suando a camisa, para quem está trabalhando, para quem está usando os dons para edificação do corpo. E então será também isso para a glória de Deus, né? Ok? Então nós vamos ter igrejas edificadas, qualitativa e quantitativamente. Nós teremos discípulos felizes, satisfeitos, realizados por serem instrumentos nas mãos de Cristo, e nós teremos glórias ao nome do nosso Deus. Então essas são as etapas, o processo do discipulado. E para ajudar os discípulos da nossa igreja, isso aqui é apenas algo meu que eu fiz para abençoar os discípulos da nossa igreja. Eu escrevi um caderno para cada uma dessas etapas. Então, na primeira etapa, nós temos um caderno com 8 lições de estudo bíblico indutivos, seguindo o processo criação, queda, redenção e consumação, aonde esse caderno, na mão de discípulos, eles desafiam pessoas dos seus relacionamentos a começarem uma caminhada bíblica com eles. E eles compartilham o evangelho com essas pessoas. E muitas pessoas têm sido alcançadas pelos discípulos, estudando as escrituras com eles nos seus trabalhos, nas universidades, nas escolas, nos seus relacionamentos, e estão trazendo esses discípulos depois para serem integrados. Aí eu escrevi um caderninho também com 9 estudos a respeito de integração, ensinar esse discípulo a ser igreja, viver como igreja, os compromissos exigidos dele nessa nova caminhada. Então nós temos esse caderno. Eu também escrevi um caderno sobre o ensino doutrinário, com 9 estudos, aonde nós temos de teologia da revelação, teontologia, antropologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia e escatologia, e uma lição específica sobre a Trindade, aonde nós damos já uma aprofundadazinha na doutrina com esses novos discípulos. São resumos da sistemática, nós trabalhamos biblicamente, mas seguindo o esquema da teologia sistemática, ok? E também eu escrevi um caderno sobre reprodução, aonde nós vamos estudar vários temas relacionados à missão, e como que cada um de nós somos discípulos missionais, discípulos em missão, e devemos cumprir a missão que o Senhor nos entregou. Eu não estou dizendo que discipulado se faz só com isso, com esses meus cadernos. O material do discipulado é a escritura. Se você tem habilidade para usar a escritura e avançar com um discípulo dentro dessas 4 etapas, o teu material é este aqui. Agora, se você não tem essa facilidade, precisa de um material de apoio, foi o que eu fiz para os nossos discípulos lá. Mas eu não estou dizendo que você tem que usar o meu material, estou apenas comentando. Esse material está à disposição, se a igreja tiver interesse, o pastor quiser checar se é um material fiel às escrituras, né, e está à disposição. Mas também vocês podem usar outros materiais, se quiserem, de apoio. Existem, obviamente, materiais melhores do que o meu, e vocês podem usar. Ou usar simplesmente a escritura, mas nós precisamos avançar. Nessas 2 primeiras etapas são únicas. As 2 últimas, nós vamos morrer nelas. Sempre aprenderemos, sempre teremos o que aprender, e sempre teremos que cumprir a missão. É nisso que nós vamos crescer como discípulos de Cristo, e Ele será formado em nós. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe, tá?